Capítulo 2. Gestão do conhecimento organizacional. Tópico 2.1. O setor público e a gestão do conhecimento. Os elementos básicos para a gestão do conhecimento são a informação, o processamento da informação por meio da tecnologia, a comunicação e a presença do ser humano. Por isso, essa gestão também tem sido considerada parte da estratégia organizacional, pois o conhecimento gerado e armazenado é a matéria-prima para a sua sobrevivência. O gestor, dentre as suas atribuições, precisa equilibrar seu desempenho em diversos papéis, que podem ser classificados como interpessoais, de decisão e de informação, cabendo a esse último a responsabilidade por monitorar, disseminar e servir como porta-voz para transportar para fora da empresa a informação ou o conhecimento julgados como sendo pertinentes e importantes. A finalidade da gestão do conhecimento é melhorar o desempenho das organizações, sejam elas públicas, privadas, de países ou de indivíduos. Para as organizações privadas, por exemplo, significa melhorar a qualidade de produtos e serviços, aumentar a satisfação dos clientes, inovar, elevar a produtividade e, consequentemente, ampliar a rentabilidade e o desempenho em relação à concorrência. No entanto, na sociedade democrática, a gestão do conhecimento tem um objetivo mais amplo na administração pública. As organizações públicas, além de aumentar a efetividade de suas ações perante a sociedade, com o mínimo de recursos, devem gerir o conhecimento para alcançar a maneira mais adequada para responder aos desafios, proporcionar que atores sociais, entre parênteses, cidadãos, organizações não governamentais e outros, fecha parênteses, atuem como parceiros do Estado na elaboração e implementação de políticas públicas. Apoiar para que a população seja inserida socialmente, reduzindo as desigualdades e melhorando a qualidade de vida por meio de construção, manutenção e ampliação do capital social e do capital intelectual nas organizações. Possibilitar a educação dos cidadãos para que eles se tornem trabalhadores competentes do conhecimento, mediante o desenvolvimento das organizações em todas as áreas do conhecimento. Panorama. Nas organizações modernas, o conhecimento passou a ser o recurso de maior relevância. O ambiente contemporâneo exige que as organizações sejam altamente flexíveis e adaptáveis e que estejam aptas a responder aos desafios do cotidiano. A transição do ambiente econômico requer organizações que ofereçam serviços de qualidade. Caso contrário, essas estão propensas a fracassar devido à competitividade. O avanço do interesse em torno do assunto nos meios organizacionais sinaliza a progressiva convicção de que entender o conhecimento é fundamental para o sucesso e sobrevivência das organizações. Isso também tem reflexo na administração pública, que sofre o impacto e efeitos dessa nova realidade e faz com que as práticas, os processos e as formas de resolver os problemas sejam repensadas. Observa-se que as organizações da esfera privada despertaram inicialmente para o tema motivadas pelo desejo de sucesso em seus negócios. Desta forma, enfrentam o desafio de implementar e desenvolver estratégias organizacionais. Além disso, o que se observa é que a maioria dos trabalhos científicos, artigos e livros relacionados ao tema são destinados à realidade privada. No que se refere à administração pública, existem poucas publicações. São raros os casos práticos de implementação e desenvolvimento de um modelo de gestão voltado ao conhecimento na esfera pública direta. Não existe referência à gestão do conhecimento, sendo necessária uma pesquisa dentro deste cenário para investigar com maior precisão
em que estágio essas organizações estão. Nessa visão integrada entre o conhecimento e a administração pública, inserem-se práticas distintas e interligadas dentro de um modelo de gestão cujo objetivo é melhorar o desempenho organizacional por meio da retenção, disseminação, compartilhamento e criação de novos conhecimentos. A falta de um modelo provoca a perda do conhecimento na administração pública, que é um dos principais problemas que vem sendo enfrentados no seu dia a dia. Se for considerado que o conhecimento na atual economia é o recurso de maior valor estratégico, a perda de informações e conhecimento gera prejuízos imensuráveis. Para minimizar essa perda, algumas tentativas isoladas foram realizadas, porém os resultados obtidos apontam que tais tentativas não foram suficientes, limitando-se apenas ao investimento em TI. Assim, conclui-se que a implementação de gestão do conhecimento no espaço público necessita ser realizada de forma mais concreta e consistente para que seja duradoura. Porém, observa-se que resolver a falta de fluxo de informações e conhecimento nas organizações públicas, investindo apenas em tecnologia da informação, é reduzir o problema a um dos seus fatores. Para uma melhor compreensão do contexto, é necessário ter uma visão mais ampla, abrangendo as peculiaridades e características deste tipo de organização. Os seguintes problemas são destacados na administração pública: linhas rígidas de demarcação entre departamentos, funções e níveis de gestão que acabam gerando conhecimento compartimentado, dificuldade de compartilhamento voluntário entre funcionários e departamentos, utilização do conhecimento como fonte de poder, falta de reconhecimento daqueles que disseminam o conhecimento. Esses problemas colocam em risco a qualidade dos serviços prestados na administração pública. Para que isso não ocorra, é necessário o acompanhamento das transformações tecnológicas que vêm ocorrendo, bem como adotar estratégias gerenciais mais adequadas aos novos valores. O desafio é repensar a organização pública, orientando-a para o conhecimento, adotando novos modelos de gestão e reformulando-a como um todo. Assim, faz-se necessária a existência, na estrutura funcional ou informal, de um grupo de trabalho dedicado à incorporação e à disseminação de novas tecnologias na organização e à sua transformação em conhecimento aplicado. As diferenças do setor público. As organizações públicas apresentam características particulares que as diferem das organizações do setor privado. Enquanto o setor privado visa os lucros, o setor público visa fazer o bem comum. Por isso, pode-se dizer que trabalham com valores morais absolutos, realizam serviços que beneficiarão a comunidade, fornecendo-lhes segurança, proteção ambiental, estradas, represas, suprimento de água potável, entre outros. É a forma de resolver o problema coletivo da sociedade. Existem outras diferenças a serem consideradas. As empresas recebem dos clientes a maior parte de seus recursos. Os setores públicos são custeados pelos contribuintes. As empresas normalmente trabalham em regime de competição. A administração pública usa habitualmente o sistema de monopólio. Em razão dessas diferenças, conclui-se que não é possível administrar um órgão público como quem administra uma empresa. Em contrapartida, certamente existem muitas semelhanças entre as duas atividades. A partir dessa visão, essa dicotomia público e privado abre horizontes para a aplicabilidade na esfera pública de conceitos até então considerados somente pelas organizações privadas. A burocracia, ao evitar sinistros e dissabores, evita também muitas coisas boas, como, por exemplo, eficiência, rapidez de decisão, criatividade, autonomia, entre outras. A administração pública burocrática
dificulta o compartilhamento do conhecimento entre funcionários e departamentos, enquanto a administração menos burocrática, proposta pela reforma gerencial, parte do pressuposto de que o administrador público e o funcionário público têm competência para se autogerir. Na administração pública, a gestão do conhecimento é considerada um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a eficiência social e contribuir para a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o desenvolvimento brasileiro. Porém, na administração burocrática, por ser uma estrutura tão rígida, o conhecimento tende a ficar concentrado em uma ou poucas pessoas que se consideram especialistas e o utilizam como forma de poder. Uma nova administração pública traz o controle de volta nas mãos daqueles que se encontram na ponta mais baixa da estrutura, pois é lá que se tem a apropriação dos processos. As decisões são empurradas para os escalões inferiores, horizontando os processos e dando maior autonomia aos seus servidores. No entanto, o que ainda se observa é uma tendência da administração pública em buscar soluções para o lento fluxo de informações, apenas investindo em novas tecnologias para facilitar a comunicação, criar sistemas de informações mais abertos e interoperáveis, reduzindo o ciclo de desenvolvimento e criar interfaces mais amigáveis para os usuários finais. Tópico 2.2 Espiral do conhecimento. Para se tornar uma empresa que gera conhecimento, a organização deve realizar a espiral do conhecimento, que se dá por meio dos modos de conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. Isso pode ser observado mais tarde na figura 2. A socialização é a conversão do conhecimento tácito em tácito, conceituando tácito como algo não formalmente expresso, algo que não é formal, e acontece por meio da observação e do compartilhamento de experiências entre indivíduos. É um processo de compartilhamento de experiências e, a partir daí, da criação do conhecimento tácito baseado em outros conhecimentos tácitos, como modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas. A externalização é a conversão do conhecimento tácito em explícito, e sua comunicação ao grupo se expressa por meio da escrita, da fala ou desenho. Além disso, cria conceitos novos. É um processo de transformação do conhecimento por meio do diálogo ou da reflexão coletiva que o modo de externalização normalmente é provocado. A combinação é a conversão do conhecimento explícito em explícito. É um processo de composição de conceitos que envolve a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito em um sistema de conhecimento. Chama-se de combinação por juntar dois tipos de conhecimentos explícitos, tal qual um manual, um guia de trabalho, uma publicação, um livro, etc. A internalização é a conversão do conhecimento explícito em tácito. É a transformação de conceitos em conhecimento operacional, ou seja, é a aquisição de conhecimento tácito na prática, na vivência diária, que provoca mudanças e enriquecimento das práticas individuais, grupais e coletivas. Ocorre quando os novos conhecimentos explícitos são compartilhados na organização. Desta forma, outras pessoas começam a internalizá-los e utilizam para incrementar, estender, assimilar e reorganizar seu próprio conhecimento tácito. Quando são internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos, sob a forma de modelos mentais ou
know-how técnico compartilhado, as experiências através da socialização, externalização e combinação tornam-se ativos valiosos, influenciam a forma de agir, pensar e ver o mundo das pessoas. Voltando ao conceito de know-how, é o conceito de saber como fazer. Continuando. No entanto, para viabilizar a criação do conhecimento organizacional, o conhecimento tácito acumulado precisa ser socializado com outros membros da organização, incluindo assim uma nova espiral de criação do conhecimento. Recapitulando e explicando, no processo de internalização, o indivíduo vai ler, assistir, estudar, ouvir. Quer dizer, ele está absorvendo aquele conhecimento. Então, por isso é internalização. Saindo dali, ele vai, na empresa, ou organização, ele vai interagir com outros indivíduos, vai socializar, vai perguntar, perceber, manusear. Quer dizer, ele vai, na prática, compartilhar informações sobre aquilo que ele internalizou. Vai absorver outros conhecimentos tácitos de forma não formal, ou seja, conhecimento tácito para tácito. Já na externalização, ele vai pegar aquele conhecimento tácito que ele tem e vai organizar de alguma forma, escrevendo, registrando, desenhando, tornando aquilo visual. Então ele está criando um conhecimento conceitual, um conhecimento explícito. Dali ele pode combinar, outros elementos podem ser combinados, aquela apostila que ele fez, por exemplo, pode ser combinado com informações de outros setores, de outros indivíduos, de outros autores, e esse conhecimento é reunido, agrupado, elaborado, concatenado, e aí passa a separar outra, daí ele passa para outra etapa da espiral de conhecimento novamente, que é a internalização, e aí o ciclo se concreta. Assim, conclui-se que a espiral do conhecimento é a interação desses 4 modos de conversão, ou seja, a organização deve motivar o conhecimento tácito criado e acumulado no nível individual para que a conversão do conhecimento ocorra de forma constante, ampliando em escala cada vez maior e se tornando intrínseca no indivíduo, no grupo ou na organização. O conhecimento deve ser articulado e internalizado para tornar-se parte da base do conhecimento de cada pessoa. Observa-se que o conhecimento externalizado por uma pessoa pode ser transformado em informação. Essa, por sua vez, quando internalizada por outra pessoa, transforma-se em conhecimento.